No vídeo de hoje eu vou trazer um conteúdo mais técnico, onde eu vou falar um pouco dos campos aqui do checkout. Então, para facilitar, eu vou acessar aqui o meu checkout, né, do próprio WooCommerce. Aqui, se você não viu o meu vídeo onde eu mostro como você personalizar esses campos aqui, por exemplo, deixar endereço e o número do lado, né, um do lado do outro. Vou deixar o card acima para você que não viu esse vídeo, que eu mostro passo a passo como fazer isso. Porém, eu recebi um comentário que eu vou deixar aí na tela para você ver, e a dúvida da pessoa, que pode ser também a sua, é na questão aqui desses campos. Por exemplo, será que tem como eu deixar esse campo endereço maior, né? E esse número aqui, esse campo número no caso menor, para ficar com um layout mais agradável na hora que o cliente for digitar? Porque se eu voltar aqui no meu painel do WordPress, se você viu o meu vídeo lá, tem esse plugin aqui, né, que a gente consegue editar os campos, né, inclusive informar algumas classes. E essas classes que vêm por padrão, por exemplo, você consegue deixar um campo um do lado do outro, só que você vai ficar limitado com os recursos que já tem aqui para você estar utilizando. Só que a gente consegue fazer essa modificação utilizando uma própria classe, que a gente vai ver daqui a pouco como criar. Esse plugin ele tem esse recurso de a gente criar a nossa própria classe, e com um pouquinho de CSS a gente consegue definir aqui os tamanhos, e é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Então fica comigo até o final, não esquece de deixar o seu like, e lá no final do vídeo você deixa seu comentário para me saber se te ajudou ou não nessa questão. Então, para nós começar esse conteúdo, a primeira coisa que você deve pelo menos ter o conhecimento, né, ou pelo menos ouvir falar, é de CSS e HTML. Para quem não sabe, eu vou resumir aqui. Tudo que você está vendo aqui é uma estrutura em HTML. Se eu clicar aqui, ó, inspecionar elemento, deixa eu só clicar aqui para você ver isso no Chrome, tá? Todo esse código que você está vendo aqui, div, tudo que você está vendo aqui é conteúdo em HTML. O CSS, por sua vez, que está aqui ao lado, ele vai fazer o seguinte, ele vai dar o visual aqui para os elementos que a gente tem em HTML. Então, basicamente, a gente constrói em HTML e com o CSS a gente consegue alterar aqui o visual e também mexer em alguns elementos, inclusive posição e tamanho, que é o que a gente vai ver hoje. E calma, se você nunca viu sobre isso, você está vendo pela primeira vez, só assiste o vídeo com calma e replica o que eu vou mostrar para você hoje e tenta entender pelo menos como é que funciona para você saber exatamente o que está fazendo. Então, uma vez que você entendeu, eu vou fechar aqui, daqui a pouco a gente volta para cá. Eu vou acessar aqui as configurações, né, nesse plugin que a gente consegue editar. Então, por exemplo, eu tenho aqui o endereço, né, e tem o número. São esses dois campos que eu preciso mexer. Aqui no endereço eu posso clicar em Edit para editar. E aqui, ó, na Class é exatamente o campo que você pode estar adicionando uma classe sua, né, que a gente vai criar daqui a pouco. Uma classe própria para a gente personalizar. Ou se não, utilizar a própria classe que já é disponibilizada aqui, onde a gente fica meio que limitado. Só que antes de informar a nossa classe que a gente vai criar aqui, primeiramente vamos alterar aqui, vamos entender como é que funciona esses campos aqui. Veja bem, então aqui no Chrome, no navegador que eu estou utilizando, inclusive recomendo que você utilize o mesmo, eu vou vir aqui, ó, clicar com o botão direito em cima desse endereço, inspecionar elemento, e aqui vai aparecer um código gigantesco, e não precisa ficar assustado com isso. Eu vou aumentar um pouquinho aqui só para você ver. Ok, eu quero que fique assim. Você pode ver aqui, quando eu passo o mouse, ó, olha só, ele vai ficando azul ali do lado esquerdo, né? Isso quer dizer o quê? Que a gente está selecionando o elemento em si. Então, perceba que essa tag P, né, que é uma tag HTML, essa tag está envolvendo todo o conteúdo, que no caso seria o campo, né? Tem o label, que é escrito ali endereço, e tem aqui spam com o campo input, que está escrito aqui o meu endereço. Perceba então que quando eu passo o mouse aqui, fica ali, ó, pode ver que ele fica ali selecionado. E assim que tiver selecionado, que nesse caso já está, olha só, a gente tem a classe. A classe, se você não sabe, ela começa com ponto, vem aqui com o nome, né? Nesse caso, pode ver que essa classe a gente já viu como está adicionando, e a classe que está lá, né, para deixar esse campo aqui nessa primeira linha. Se eu voltar aqui no código, você vai ver o nome dela aqui também. E aqui a gente abre e fecha chaves, e dentro tem 3 linhas de CSS, que basicamente vai falar para esse conteúdo flutuar à esquerda, vai ter o tamanho de 48%, e tem uma margem aqui da direita de 4%, né? Então veja bem,
O que você quer dizer com isso, Rafael? Porque veja bem, se eu vier aqui, ó, perceba que eu tenho 48% aqui. Se eu selecionar aqui o campo número, então aqui abaixo já está ele aqui na tag P, olha só, ele tem mais 48%, só que nesse caso aqui não tem nenhuma margem, né? Ele só está flutuando agora à direita, nesse caso, e tem um tamanho de 48%. Agora, por que eu estou mostrando isso aqui para você? Eu vou abrir aqui a calculadora e vamos fazer aqui, ó, 48 vezes 2, né? Vai dar 96%, que no caso é o cálculo para esse elemento ficar um do lado do outro. Então um tem 48 e o campo aqui endereço também tem 48, só que ele deu 96. Esse restante é calculado com essa margem que a gente está dando aqui de, no caso ele colocou de 4%, dando aí o total de 100%. É por isso que aqui o cálculo ele ficou 96 com mais 4 dá 100%. E aí ele consegue jogar esse elemento, ficar um do lado do outro, né? E ainda ter o espaço entre eles. Muito bem, você deve ter entendido. Se não entendeu, pode ficar tranquilo que a gente agora vai prosseguir para a parte prática. Então, sabendo já disso, temos que ter aqui um tamanho de 96%, né? O que eu vou fazer nesse momento para ficar mais fácil para você entender? Em vez de alterar por aqui, né? Para não ficar muito confuso, principalmente para você que está vendo pela primeira vez, eu vou copiar esse código, exatamente o que a gente tem aqui. Eu vou fechar essa tela e agora eu vou utilizar um recurso do próprio WordPress. No caso, eu vou clicar aqui, ó, personalizar. Eu vou esperar ele carregar aqui a tela de personalização. Aqui ele já carregou para mim. E veja bem, ó, que aqui nesses menus eu tenho a opção aqui de CSS adicional, que o próprio WordPress tem um recurso para você adicionar linhas de CSS, né? Caso você queira personalizar algum elemento, você pode fazer isso. Então aqui vai ficar mais fácil. Lembra que a gente copiou o código? Eu vou colar aqui, que é exatamente, né, esse primeiro campo. Então, ele pega aqui o Cormis, que é uma div geral aqui, para a gente pegar esse elemento. E depois pegamos exatamente essa classe, que faz com que esse campo fique aqui na primeira posição. Eu vou vir aqui ainda e vou colar novamente. Como eu já sei de cabeça, né, esse aqui é a classe form, tracinho raw, tracinho last. Ó, pode ver que ele até já caiu aqui. Por quê? Porque eu tenho essa margem. Então, nesse caso, lembra que a gente não tinha essa linha de CSS a mais? No caso, a gente só tem a margem aqui para esse primeiro elemento, que é a margem aqui da direita, para dar esse espaço entre o elemento. E você viu que aqui no WordPress a gente consegue alterar isso em modo real. Então, você consegue ver as alterações que você fizer aqui. Bom, então vamos lá. Lembrando daquela regra que a gente viu que o máximo é 96%, então a gente não pode estourar esse limite e nem ficar abaixo demais, senão não vai ficar legal aqui o resultado final. Então para isso, por exemplo, sabemos que 48 vezes 2 dá 96, né? Então se eu quero que esse elemento fique maior, que é o endereço, lembra que ele está aqui nessa primeira classe, que pega o primeiro elemento. Então aqui, ó, eu posso colocar, por exemplo, vou colocar mais 10, então vou colocar 58. Rafael, mas aí deu problema, caiu esse elemento aqui. Caiu porque a gente não modificou o de baixo. Se eu somar aqui vai estourar a nossa margem, né? O nosso limite que a gente tem. Então se eu aumentei 10 aqui abaixo, eu vou diminuir 10. Então vou colocar 38. Olha só, já ficou aqui, né? Perceba que o resultado aqui é em tempo real e você consegue fazer essa modificação. É por isso que o WordPress é sensacional quando você sabe utilizar. Tá, Rafael, mas ainda tá grande aí esse campo. Eu quero aumentar mais, né? Então você vem aqui. Eu vou alterar aqui, deixa eu só mudar aqui para 60, então colocar mais 10 e diminuir 10 aqui. Então agora vai ser 28. Olha só, o número já ficou menor. Eu acho que já deu, né, para você entender aonde eu quero chegar. Então você pode aumentar aqui o valor primário, né, no caso é desse primeiro campo. E no segundo campo você tem que diminuir, no caso se você aumentar o primeiro, diminuir no segundo. E somando os dois, né, tem que dar 96, que é o nosso valor limite, para ficar aqui igual. Porque, por exemplo, ó, vou colocar aqui um valor que vai dar diferença. Então, vou colocar aqui 58. Olha só como é que vai ficar. Vai ficar esse espaço aqui e não vai ficar bacana, né? Então, é por isso que você tem que trabalhar com a porcentagem correta, com o nosso limite que a gente tem de 96%, mais 4 da margem. Essa margem aqui é da direita, ó, que é exatamente desse primeiro campo. Então, se eu colocar aqui uma margem de 2, ó, você viu que ele já foi para cá? Então é exatamente isso aqui.
Então eu vou deixar assim mesmo. Aí você pode colocar o valor que você quiser, do tamanho que você quiser. E aqui um resumo de CSS só para você entender o que está acontecendo. A gente está pegando aqui a primeira classe, que no caso é essa aqui. Então, dentro da div aqui da classe WooCommerce, a gente pega esse elemento, que é esse campo aqui, né? Tudo que envolve aqui. Então, tem 3 propriedades. A primeira é um float, que está flutuando à esquerda. Esse left aqui é a esquerda. Vai ter um tamanho de 68% e uma margem à direita de 4%. E já no segundo elemento, a gente coloca um float, no caso já estava, né? A gente só replicou e alterou, que ele está flutuando à direita para ficar aqui. E está tendo um tamanho aqui de 28, mas lembrando, respeitando os 96% para ficar encaixado aqui. Basicamente é isso. Bom, eu estava editando aqui e percebi que algo passou batido na questão aqui da segunda propriedade do CSS. Eu tinha falado que um flutua à esquerda, né? Que realmente está certo. E nesse segundo eu falei à direita, mas porém a propriedade aqui está como esquerda também. Então para isso vou fazer uma pequena correção já nesse vídeo. Vou colocar right, que é para a direita. Não vai acontecer nada, vai ficar a mesma coisa. Porém a gente corrige, né, essa pequena falha que passou despercebido. E só faça mesmo essa pequena alteração e pode continuar assistindo sem problema nenhum. Ok, Rafael, até entendi como é que funciona. Mas eu percebi que você alterou o endereço e o número, mas o campo de baixo também fez alteração. Então ele ficou também com as propriedades, né, com que você informou. E como é que eu faço para arrumar isso? É bem simples. Aqui, como a gente está atacando uma classe que é padrão do Commerce, aqui do que a gente está editando, então ele vai pegar tudo que tiver essa classe. Por isso que ele pegou aqui também os outros e fez essa alteração também. Como eu tinha falado para você lá no início, a gente vai criar a nossa própria. Aqui você pode dar o nome que você quiser, mas para ficar mais fácil, eu vou fazer o seguinte. Depois do first aqui, eu vou colocar um traço e vou colocar new. Esse nome poderia ser qualquer coisa. Eu poderia colocar aqui, ó, form, por exemplo, nova classe. Poderia colocar isso, qualquer nome. Mas para facilitar, eu vou colocar aqui, vou deixar exatamente assim, principalmente para você que está vendo isso aqui pela primeira vez e não ficar confuso em relação ao CSS. Então aqui só coloquei um traço new, que é a nova classe que a gente vai utilizar. Daqui a pouco você vai ver como a gente vai estar utilizando isso aqui. E na segunda opção, eu vou colocar também um new. Opa, aqui é new, né? Então tracinho new. Então veja bem, agora a gente criou uma nova classe com novas propriedades que a gente pode informar aonde a gente quer colocar isso. E agora aqui, ó, perceba que já voltou ao normal, né? Tá com a classe e com as propriedades padrão que já existia aqui e que nós já estava utilizando. Agora eu vou copiar aqui, depois do ponto, exatamente essa classe. Uma vez que você fez isso, clica aqui em publicar para salvar. Eu vou fechar agora aqui. Você pode ver que aqui continua a mesma coisa, né? Não alterou nada. Só que agora eu vou voltar aqui no painel do WordPress e veja bem, esse plugin que a gente viu como fazer alteração aqui do checkout, eu vou clicar aqui para editar o endereço, então eu vou clicar aqui, ó. E essa classe que ele estava pegando aqui, a padrão, eu vou colocar a minha nova classe. Então depois aqui do first, para ficar mais fácil, eu coloquei só o tracinho e vou colocar new, né, de nova. Vou dar um save. Ok, agora eu venho aqui no número. Então o endereço eu já fiz, vou pegar um número. Olha só como ficou mais fácil. Aqui o last, né? Então vou colocar aqui tracinho new. Dá um save. E vou salvar. Ok. Feito isso aqui, a gente disse aqui, a gente fez a alteração agora colocando a nossa classe. Então, em teoria, quando a gente voltar aqui para o checkout, veja que está aqui, né? O tamanho padrão, distribuído aqui igualmente. Só que agora, quando a gente informou a nossa nova classe, que já tem novas propriedades, já tem que fazer efeito para o endereço aqui e para o número. Então, vou atualizar aqui. Olha só que interessante. Você pode ver aqui que o número já ficou menor e o endereço aqui maior. Fazendo exatamente, né, como comentário da pessoa que tinha dúvida, deixar esse campo aqui maior. Então, é assim que você consegue fazer. E aí, meu caro, vai ficar mais fácil para você editar depois o tamanho, porque você pode vir aqui, ó, personalizar, vou acessar de novo. Aqui ele já carregou para mim e já tenho aqui no CSS adicional, eu tenho aqui como alterar manualmente, ó. Por exemplo, já estou informando, né,
lá no meu painel a classe que eu criei nova para esses dois campos, que já tem as propriedades que eu defini. Então aqui eu posso, por exemplo, ir alterando, colocar 70 e aqui diminuir, né, mais 10, colocar 18 e já fica aqui em tempo real para você ver exatamente o resultado final utilizando esse WordPress. E uma vez que você fez toda a alteração, só publicar e aí já vai fazer efeito, né, porque ele vai salvar essas alterações que você acabou de fazer. Então aqui nada mais do que eu fiz foi criar nova classe, novo elemento para me estar editando através do CSS com algumas propriedades, onde eu posso definir através aqui do plugin que a gente instalou, informando a classe que eu criei, que vai ter as propriedades, que vai mexer aqui com o visual, nesse caso o tamanho, para o endereço e o número. Então basicamente é assim que você consegue fazer essa alteração. Eu sei que esse vídeo pode parecer muito técnico, principalmente para você que está vendo isso pela primeira vez e nunca mexeu com código, mas é bem simples de entender. Só um conhecimento básico de HTML e CSS, não precisa ser expert para você estar fazendo isso, você já consegue mexer em algumas coisas da sua loja. Então é assim que você consegue alterar, caso você tenha essa dúvida também. E a única coisa que eu te peço agora é deixa aí seu comentário abaixo, me fala se você gostou desse conteúdo, e principalmente se ele te ajudou, e se você gostaria de ver mais conteúdo desse tipo, né, onde eu tento mostrar algo mais técnico para você ver como é que funcionam as coisas. Seu comentário é muito importante, né, para mim saber exatamente o que eu devo trazer aqui para o canal, o que realmente te interessa, para me passar um pouco do meu conhecimento e que principalmente eu tenha tirado a sua dúvida de você que comentou e queria saber como é que funcionava essa questão de você alterar o tamanho aqui dos campos do checkout do WooCommerce. Então no mais é isso, espero realmente que eu tenha te ajudado. Se você quiser me ajudar a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas, deixa seu like. Se não for inscrito do canal, se inscreve. E se você conhece alguma pessoa que também tem essa dúvida, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, que talvez esse vídeo possa ajudar ela também. No mais é isso, muito obrigado para você que assistiu até agora. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.